Seria o Evangelho de Cristo apenas os preceitos e dogmas que permeiam as igrejas e entidades religiosas dos nossos dias? Ou tem algo a mais que precisa ser pesquisado, investigado, averiguado para que venha à tona e o conhecimento que liberta os homens por meio do Evangelho venha à tona e transforme vidas? Neste vídeo nós iremos abordar este conteúdo. O tema deste vídeo é o Apocalipse do apóstolo Pedro, as verdades do Evangelho ontem e hoje. O Apocalipse de Pedro é um dos textos apócrifos dos primeiros séculos da era cristã, encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Embora considerado pela maior parte dos pesquisadores e estudiosos petrinos como um dos apócrifos mais antigos, ainda há pouco material acerca desta obra sendo efetivamente produzido. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Que o Senhor Jesus te abençoe onde você estiver. Nós iremos abordar um conteúdo impactante, um conteúdo desconhecido da maioria dos teólogos, dos pastores, dos padres, da maioria dos religiosos, mas com certeza é um conteúdo que irá trazer edificação e libertação para todos aqueles que assistirem este vídeo. Eu não quero que você receba este vídeo como verdade absoluta, mas como fonte para as tuas reflexões, para as tuas pesquisas e para o teu elevo espiritual. Você está preparado para um conteúdo impactante e forte? Então vamos lá. Vejamos as verdades do Evangelho descritas no Apocalipse de Pedro ontem e hoje. Assim ficou registrado: estando o Salvador sentado no templo, no 300º ano a contar da data da fundação e no mês da edificação das 10 colunas, e satisfeito pelo número de almas viventes, ele, a grandeza incontaminada, me disse: Pedro, bem-aventurados os que são filhos do Pai que está no céu, os que provêm da vida, e aos quais ele desvelou a vida por meu intermédio, já que eu fiz com que eles recordassem. Eles são edificados sobre sólidos alicerces, para que ouçam a minha palavra e distingam as palavras da injustiça e da transgressão da lei das palavras da justiça. Com efeito, eles provêm do alto, de toda a palavra da plenitude da verdade. Foram graciosamente iluminados por aquele que é procurado sem ser encontrado pelas potestades, aquele que não foi mencionado por qualquer geração de profetas. Ele apareceu então entre eles, abertamente, apareceu naquele que é filho do homem, que se eleva para além dos céus, para temor dos homens que amam os bens deste mundo. Mas tu, Pedro, ser forte, torna-te perfeito em conformidade com teu nome e comigo, que sou aquele que te escolheu. Em ti estabeleci o início, também para os outros que eu chamei ao conhecimento. Por conseguinte, ser forte, imitando a justiça daquele que te chamou. De fato, ele te chamou para que tu o conheças de modo digno, por causa da rejeição de que foi alvo, por causa dos tendões de suas mãos e de seus pés, por causa do coroamento de espinhos por parte daqueles da região do meio, e por causa do corpo luminoso que eles levavam, na esperança de estarem cumprindo um serviço digno de honrosa recompensa, enquanto ele estava prestes a te experimentar por 3 vezes ao longo daquela noite. Enquanto ele assim falava, eu vi os sacerdotes e o povo correndo em nossa direção, diz o apóstolo Pedro. Eles vinham com pedras, como se quisesse nos matar. Tive medo de que estivéssemos para morrer. Jesus então me disse: Pedro,
Diversas vezes te disse que estes estão cegos, desprovidos de qualquer guia. Se queres conhecer a sua cegueira, coloca tuas mãos sobre meus olhos, que são as tuas vestes, e dize-me o que vês. Entretanto, isto feito, eu não via absolutamente nada, diz o apóstolo Pedro. E eu disse: não há nada para ver, Senhor. Então o Senhor me disse: coloca novamente, volta a proceder do mesmo modo como eu te falei. Então fui invadido por um medo agradável, porque vi uma luz nova, mais forte que a luz do dia. Por fim enxerguei o Salvador. E eu falei-lhes das coisas que havia visto. Jesus voltou a dizer-me: eleva as tuas mãos e ouve o que dizem os sacerdotes e o povo. Eu prestei atenção aos sacerdotes que se sentaram com os escribas, enquanto a multidão lá fora bradava. Veja que conteúdo contundente e desconhecido dos homens e que não é abordado dentro dos evangelhos canônicos. Quando ele ouviu de mim estas coisas, ele disse-me: apura os teus ouvidos e escuta o que eles dizem. Eu novamente prestei atenção, diz o apóstolo Pedro. Enquanto tu ocupas teu lugar, eles te louvam. Quando eu disse isto, o Salvador prosseguiu: disse-te que eles são cegos e surdos. Ora, então ouve as coisas que te dirão em segredo e guarda-as. Não as manifestes aos filhos deste Aeon. Neste, com efeito, tu serás insultado, porque te ignoram, mas louvar-te-ão assim que te conhecerem. No início, realmente muitos acolherão o nosso ensinamento, mas em seguida, por volta da vontade, preste atenção neste conteúdo agora, mas em seguida, por volta da vontade do pai do erro dos humanos, voltar-se-ão novamente para ele, já que farão o que ele quer. E ele, em sua justiça, revelar-se-á o significado da palavra. Os que se juntarem a ele, entretanto, tornar-se-ão seus prisioneiros. Veja que o assunto aqui é tenebroso. Os que se juntarem a ele, entretanto, tornar-se-ão seus prisioneiros, porque estão privados do conhecimento. Aquele que é inocente, bom e puro, é por eles entregue ao carrasco e à autoridade de quantos louvam a um Cristo restaurado. Homens que propagam falsidades virão depois de ti. Preste atenção, porque o conteúdo aqui é marcante, contundente e tenebroso. Jesus está dizendo verdades que viriam no tempo e no espaço. Homens que propagam falsidades virão depois de ti. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. O conteúdo é tenebroso para quem está realmente entendendo. Ao invés disso, eles comprometer-se-ão enormemente, abandonar-se-ão a um nome sedutor, a um Cristo enganador, a um dogma multiforme que os dominará com o propósito de os dividir. Eu te pergunto, será que isto ocorre dentro dos dias da atual humanidade? Será que a humanidade não está realmente dividida em todos os aspectos, seja político ou religioso? Será que não tem algo estranho no ar e o dividir para conquistar está realmente em evidência? E é o que Jesus, o ressurreto, o Filho do Eterno, está falando aqui neste livro, neste documento que foi tido como apócrifo para o apóstolo Pedro. Vamos continuar. Alguns deles insultarão a verdade e enunciarão um mau ensinamento, e todos falarão mal uns dos outros.
outros. Alguns serão chamados pelos nomes dos arcontes, sob cujo poder se colocam. O conteúdo é tenebroso e é para quem tem nervos de aço. Outros serão chamados pelo nome de um homem que tem uma mulher nua, multiforme e sujeita a múltiplos sofrimentos. E aqueles que propagam estes ensinamentos explorarão os sonhos. E quando afirmarem que um sonho provém de um demônio digno do seu erro, serão deixados à corrupção e não à incorrupção. Com efeito, o mal não pode produzir bom fruto, uma vez que no lugar de onde vem, cada um atrai ao que a si se assemelha. Nem todas as almas, Pedro, provêm da verdade. Nem todas as almas, Pedro, provêm da imortalidade. Nestes aeons, em nossa opinião, cada alma está destinada a morrer, porque é sempre escrava, tendo sido criada para satisfazer os seus desejos. E o seu papel é a destruição eterna. Nela se encontra e dela deriva. Essas almas amam as criaturas da matéria, vindas à existência com elas. Mas as almas imortais, ó Pedro, não são assim. Todavia, até que não tenha chegado a hora da morte, a alma imortal parecerá semelhante à mortal. Não manifestará a sua verdadeira natureza, a qual ela só é imortal e aspira à imortalidade, tendo fé e desejando a renúncia às coisas terrenas. As pessoas sábias têm conhecimento de que não se colhem figos de cardos ou de espinhos, nem uvas de plantas espinhosas. Isto é, cada fruto provém sempre da árvore a qual pertence. Se ela não for boa para ela, a alma será a destruição e a morte. A outra alma, ao invés, provém da árvore eterna e da vida e da imortalidade, da vida a qual ela se assemelha. Este conteúdo foi encontrado na cidade de Nag Hammadi, no Egito, e é tido como o Apocalipse do apóstolo Pedro. Antes de nós concluirmos esta primeira parte deste vídeo, eu vou parar um minutinho e te pedir que, se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal, nos dá essa força aí, nos ajude a fazer este canal crescer, se inscreve aí. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Também deixe os seus comentários, acione as notificações para receber novos vídeos e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Vamos continuar. Meu muito obrigado por se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Portanto, disse Jesus, tudo que não tem existência verdadeira se dissolverá em nada. Os surdos e os cegos só se afinam com os seus semelhantes. Outros procederão à transformação através de falsos ensinamentos e de mistérios enganadores. Pessoas que não conhecem os verdadeiros mistérios falam de coisas que não entendem. Gabam-se de ser os únicos que conhecem o mistério da verdade e, cheios de orgulho, agarram-se à insolência, invejando a alma imortal, que se tornou, entretanto, uma garantia. Já que cada autoridade, poder e força destes aeons desejam estar com elas, as almas imortais na criação do mundo, para que elas que não são, isto é, as forças, tendo sido esquecidas por aquelas que realmente são, as possam louvar, embora não tenham sido salvas, nem tenham sido guiadas pelo caminho que elas conduz, desejando sempre tornarem-se imortais. Porque quando a alma imortal é revigorada por um espírito intelectual, nela logo penetram aquelas forças que a fazem desviar dos erros. Mas muitos outros se opõem à verdade e são mensageiros de erro, e opõem o seu erro e a sua lei a estes meus pensamentos puros. Olhando em perspectiva, acham que o bem e o mal derivam da mesma fonte. Preste atenção, quem vive no engano e no erro
Foi o que Jesus disse para o apóstolo Pedro dentro deste documento. Quem vive no engano e no erro pensam que o bem e o mal derivam da mesma fonte. Jesus está dizendo e está contradizendo este pensamento que a fonte que deriva o mal não é a mesma fonte que deriva o bem. São fontes distintas, são fontes opostas, e isto não pode ser confundido. Esta é uma realidade. Os erros do passado continuam permeando no presente. Coisas que se cometeram como erradas no passado continuam se cometendo no presente. Esta é a realidade nua e crua. Doa a quem doer. Vamos continuar e concluir esta primeira parte deste vídeo. Estes fazem negócio com as minhas palavras e propagam um duro destino. Vejam se esta não é a realidade dos nossos dias. Pessoas inescrupulosas que não têm temor a Deus, que nunca conheceram o Pai amantíssimo de puro amor, que nunca conheceu o Cristo verdadeiro, que nunca conheceu o autogênese divino, que nunca conheceu o Salvador da humanidade. Eles pensam que conheceram, mas eles não conheceram. E eles estão sendo denunciados neste documento do apóstolo Pedro pelas palavras de Cristo, que eles fazem negócios com a palavra de Deus. Veja se esta não é a realidade dos nossos dias, onde tem pessoas fazendo negócio com a palavra de Deus e propagando um falso evangelho que não transforma a vida de ninguém, é apenas um negócio. Jesus disse que estes terão um duro destino. Esta é a realidade que este documento, tido como Apocalipse do apóstolo Pedro, está propagando, e nós estamos trazendo à tona para o teu conhecimento. Vamos continuar. A estirpe das almas imortais caminhará inutilmente ao longo desta estrada, até a minha parousia. A palavra parousia aqui significa vinda. Então, as almas imortais que detêm o conhecimento genuíno e verdadeiro, que conhece o autogênese divino, embora caminhando inutilmente nesta estrada dura e difícil, elas aguardam a parousia do autogênese divino, que vem para a redenção da humanidade. Como você recebe esta palavra? Deixe aí nos comentários como você está entendendo esta palavra, e aguardem a continuação deste conteúdo, a continuação deste vídeo, o Apocalipse do apóstolo Pedro, pois ainda iremos abordar por este canal o Apocalipse do apóstolo Pedro em sua segunda parte. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.